que fazer esse filme, né? Por que fazer esse filme, ou por que investir nesse filme? Tá? Tem mais ou menos esse objetivo, essa justificativa. Mas assim, o impacto na sociedade, isso seria dentro da justificativa? Seria dentro da justificativa. Né? Agora, se você tiver números, né, talvez seja um objetivo, né? Eu quero atingir tantas pessoas, é um objetivo. Algo específico. Ou levar ao conhecimento do público a história desse personagem que não foi valorizado, mas entendeu? Então isso aí é um objetivo, né? Porque você pode falar, exatamente como ele falou, é a mesma coisa, na justificativa. A importância da sociedade refletir sobre a homofobia, digamos, e no objetivo, levar o público a refletir sobre a homofobia. Você está falando sobre as mesmas coisas, só que o enfoque que vai ser um pouquinho diferente. Isso é mais objetivo. E o outro é explicando. Você pode estar propondo um longa-metragem, um curta-metragem, um programa de televisão, né, uma série, ou uma websérie, ou um canal do YouTube, ou você pode estar propondo um videoclipe, né, ou uma videoarte, enfim, então isso está dentro do formato, né, você dizer ali qual é a duração, uma longa-metragem, né, de 70 minutos, ou uma série de 10 vídeos de 20 minutos, então aí você está colocando o formato e o público-alvo, né, aí você vai... Esse é um ponto que as pessoas costumam botar de uma maneira meio genérica, assim, é só homens e mulheres de 15 a 90 anos. O sujeito que avalia, né, sempre considera isso. O máximo possível. Então, todo mundo acha que o projeto é para todo mundo, né? Então tá lá para todas as classes sociais, idades, etnias, tudo. Aí, quanto mais você puder realmente especificar isso, você vai estar dando também, no caso de um patrocinador, por exemplo, né, ele vai estar ali, o público desse filme, né, coaduna com o meu público, minha área de interesse, entendeu? Então, ele vai poder fazer um match nesse aspecto, porque eles vão ali, acho que numa avaliação, né, tudo conta ponto ali, né? Então, se tudo bem, ele achou maneira a sinopse, achou maneira a justificativa, putz, mas eu não trabalho com o público idoso, não tem nada a ver com o meu produto, então realmente não dá. Então é uma informação relevante, né? Linguagens e linguagem de referências, aí é para você dar uma noção do artístico mesmo, né? Como é que essa história vai ser contada artisticamente? Você vai ver mais para frente, outras coisas que eu vou mostrar aqui, que vai dar para você ter um pouco dessa dimensão do horizonte de possibilidades, né, que você pode, como você pode contar essa história, né? Você pode dar referências de outras obras que se assemelham àquilo que você gostaria de atingir, ao tom da tua obra, né? Por exemplo, você vai dizer, o filme é um filme todo com a câmera na mão, para dar mais agilidade, não sei o quê, para parecer uma tensão, não sei o quê, meu filme Meu filho também, exatamente. Não deixa de ser. Meu filme tem só planos abertos, e aí você defende essa estética, porque tem a ver com a cinematografia de fulano, não sei o quê, porque eu estou me inspirando nas fotografias de Beltrano, então, enfim. Então, aí a gente está mostrando para o entendimento de como essa história vai ser contada, né? Antes disso, você disse o que você vai estar contando e por quê, né? E o que você quer com essa história, né? E o que você quer com essa história. Aí, equipe e elenco, assim, isso no caso, quando tem uma relevância, né? Se você tem lá um projeto de um filme onde você convidou, né, um ator conhecido, global, né, um ator conhecido do cinema, né, que está ali fazendo filme, então é óbvio que vale a pena colocar esse personagem ali, esse ator ali, essa atriz ali, né? E no caso da equipe é a mesma coisa. Se você for uma equipe de pessoas não conhecidas, nem tem a necessidade de estar. Não, você pode até colocar uma ficha técnica, pode colocar as pessoas envolvidas, tal, colocar o currículo de cada um deles, principalmente porque não são pessoas muito conhecidas do público, mas, por exemplo, você chama o Walter Carvalho para ser o diretor de fotografia, né, um grande nome, então
você nem precisaria, né, identificar exatamente todas as obras que ele fez, tá? Mas é sempre bom colocar um resumo de cada um, porque às vezes a pessoa não é desconectada, não sabe quem é quem, né? Então, quer dizer, você faz uma obra, você escreve, coloca ela dentro do sistema da ANSICA para você ser aprovado para captar recursos, entendeu? E aí você fez lá o planejamento, que é o cronograma e o orçamento, né? Você vai colocar quanto tempo vai durar a realização desse projeto, cada etapa que tem e o que você vai fazer em cada uma dessas etapas, né? Todo projeto tem o desenvolvimento, a pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Então, dentro de cada uma dessas etapas, o que vai ser feito nesse teu projeto, entendeu? Então, isso você vai detalhar ali. E o orçamento, não precisa ir, claro, um orçamento completo dentro de um projeto, né, para apresentar para o cliente, para o patrocinador, alguma coisa assim, mas você geralmente coloca lá qual é o custo, né, total daquilo, podendo colocar alguma observação que possa ajudar no entendimento do porquê daquele custo ali. Geralmente, como coloca isso no cronograma? Não, assim, isso aí você vai colocar depois da pós-produção, que é a realização. Isso não é a pós-produção. Não, a pós-produção é a edição, é a finalização de imagem, finalização de som, efeitos especiais, né? Você prepara o filme para a exibição, né? Colocar acessibilidade também, tudo é pós-produção. Aí depois da pós-produção tem a distribuição, tem o lançamento, mas aí é um outro orçamento, é um outro, porque às vezes você não vai ter, seu projeto não necessariamente vai ser distribuído ou lançado por você mesmo, entendeu? Você vai ter uma empresa distribuidora que vai se interessar pelo projeto, ou que você vai levar o projeto para que ela se interesse, né? E aí, se for um filme, por exemplo, ela vai traçar uma estratégia. Olha, a gente vai exibir esse filme nos festivais, sei lá, durante um ano, vamos escrever aqui nesses festivais que são os mais estratégicos, tal, não sei o que. Aí depois desse ano aí a gente lança, né, nos cinemas, comercialmente, e aí dependendo das negociações que foram feitas ao longo desse processo, né, você vai definindo também para onde vai o filme além do cinema, se ele vai para o Google Play, se ele vai para a Netflix, porque durante esse processo de realização do filme, principalmente quando você está na pós-produção, essas negociações já vão acontecendo, né, para você tentar já caminhar a distribuição, entendeu? E ter certeza de que aquela obra vai ter o seu destino final como tem que ter, né? Então, aqui, continuando a falar nessa coisa da construção do roteiro, né? Aqui também vai falar no caso de documentário, né? Mas no caso de um roteiro de ficção, né? A gente geralmente tem uma estrutura de 3 atos, né? Tem uma introdução, que apresenta os personagens principais e o ambiente, né? Introduz o conflito ou o problema central da história, né? Então, é isso que faz com que o espectador primeiro entenda, né? Quer dizer, que é aquilo, né? Ali, quem são os personagens, e qual é a questão central da história, né? Para ele ir acompanhando, né? Isso já aparece no cara. Agora, é claro que isso são orientações, mas não são regras. É um padrão, mas é uma referência. Isso, porque exatamente, tem aqueles filmes que você fica vendo até a metade do filme e você não entendeu nada, né? Você só vai saber depois. Você nem sabe qual é o protagonista. Então é uma loucura, assim, né? Mas é um norte, é um direcionamento. E aí o desenvolvimento, né? Aumentando aquele conflito, aquelas complicações, né? Ele vai mostrando também o crescimento dos personagens, né? E as suas tentativas de resolver o problema, né? Então, quer dizer, um dos textos que às vezes os editais pedem, principalmente quando são projetos de ficção, qual é o arco dramático, que é justamente você contar qual é a evolução daqueles personagens, daquela história, entendeu? Tudo aquilo que ele vai vivenciar até chegar no seu enfim, na resolução da situação. Mas esse arco dramático entra em qual daquelas no roteiro? Ele entra como
uma parte, é um outro item. É um outro campo, dependendo do edital que pede. Porque, por exemplo, também tem editais que pedem a visão do diretor, né? Que é justamente para você aquele texto que é de linguagem é praticamente a mesma coisa do que visão do diretor, só que visão do diretor é um pouco mais amplo, porque ele pode não só falar da linguagem que ele vai usar, como é que ele vai usar a câmera, como é que ele vai usar a cor ou a luz no filme, mas ele também pode falar das suas referências pessoais, daquilo que ele acha que a obra tem de importante e vai trazer também, enfim, é um olhar... destacar um personagem. Destacar um personagem, né? Se ele quiser também falar, por exemplo, do cenário escolhido para fazer e porquê, enfim, é o que o diretor vai colocar ali sobre como ele pensa a realização daquele filme, entendeu? Falta um pouquinho a justificativa, né? É porque a justificativa é uma coisa mais concisa, né? Mais voltada só para a questão de por que realizar o filme. E na visão do diretor e na questão da linguagem, que é como realizar o filme, é o diretor falando como eu vou realizar o filme, né? Então... E aquilo, você dá a mesma história para diferentes diretores, vão ser diferentes filmes. Então, por isso que é a visão do diretor, como que ele vê aquela história, né? Como ele vai traduzir o roteiro em história. Aí o que eu te falei do arco do personagem, né? Mostra o desenvolvimento, a transformação dos personagens ao longo da história. Os personagens começam de uma maneira e, através de experiências e desafios, evoluem e mudam. Aí tem uma série de termos que vai aparecer, né, que são outras peculiaridades aí, referentes até a questão da linguagem, né? Por exemplo, show, don't tell aquela linguagem que você, em vez de ficar explicando aos espectadores o que está acontecendo, você mostra as emoções, os conflitos, a ação dos personagens ali através das cenas e diálogos, né? E aí o espectador vai entendendo, né? Ele vai tirando suas próprias conclusões, né? Então é uma obra explicativa, né? O uso de ações, reações e detalhes visuais para contar a história. Pontos de vista múltiplos. Contar a história a partir de diferentes perspectivas para dar profundidade e complexidade à narrativa. Permite que o público veja os eventos sob diferentes ângulos e compreenda melhor os personagens e suas motivações. Então, é um outro recurso que você pode utilizar, né, na linguagem, né, em como você está contando essa história. Eu lembro de um filme, isso parece com o nome dos atores, mas acho que era em Roma, e é uma explosão desse presidente, e ele conta a mesma história pela perspectiva de cada um dos personagens principais. Ele faz o presidente, faz o turista que está lá e está vendo, e é atingido pela bomba, faz a pessoa que faz a bomba, a pessoa que faz a explosão. Se ele chegar Não vi isso não. Eu posso depois pesquisar os atores são excelentes. Eu lamento muito por não ter o nome nem dos atores. Mas é difícil lembrar mesmo. Assim, o elenco é maravilhoso. E a história é incrível, que dá essa perspectiva. E aí uma hora passa, e daqui a pouco você olha de outro lado, e uma hora que as duas histórias se encaixam. Eu gosto disso. Tem aquele filme também, Amores Brutos, que tem também um pouco dessa linguagem, são 3 histórias, né? E tem um acidente, né? E é muito legal, porque toda vez que eles vão para uma das histórias, volta no acidente, mas no outro ângulo, né? Então, o acidente do ângulo do personagem que morreu, o acidente do ângulo da pessoa que matou, o acidente do... Né? Então, aí você vai para as histórias, é muito interessante o filme. Ele foi lançado há muito tempo, não foi? Amores Brutos? Não, já tem bastante tempo. Eu acho que eu vi esse nome. Eu vou até colocar como referência para assistir. Começar a história no meio da ação, atraindo imediatamente a atenção do público, né? No contexto do background, são revelados gradualmente através de flashbacks ou diálogos. É muito comum também a gente ver no filme, né? Já começa lá no meio, né?
no meio da confusão, e aí você volta para poder explicar quem é aquela pessoa, por que daquela confusão, e aí depois volta depois da confusão e para ver o desdobramento dela, né? Se, no caso, esse começar no meio da ação, eu ia deslocar o clímax do início ou não? Não, você não está deslocando, você está, como se fosse assim, trazendo uma pílula, assim, uma curiosidade, uma situação, por exemplo. Fisgando a atenção. Exatamente. Pode ser, por exemplo, uma lembrança, né? E acontece, por exemplo, tem um acidente de carro, vem na cabeça mais fácil, mas, por exemplo, imagina que o filme começou, já vem de cara um acidente. Aí, Black, crédito, não sei o que, tá lá o cara no hospital, não sei o que, aí à medida que ele vai conversando, ele vai, aí volta para a história dele, vai para trás, vai para o flashback ali, até lá no meio do filme voltar de novo naquela cena do acidente aí por completo. De outra entendeu? perspectiva. De outra perspectiva. Então mais ou menos isso. Terminar uma cena ou episódio com um gancho emocionante ou enigmático, mas curioso e ansioso para você seguir. Isso nas séries o tempo inteiro, né? Tem isso, assim como as novelas também, né? Então isso aí, o gancho é uma coisa muito... Para você ver o próximo capítulo. Exatamente. Capítulo de amanhã. Usar pistas sutis e prenúncios para indicar eventos futuros na narrativa. É aquela coisa, por exemplo, né, de o cara viu tá andando assim, deixou cair um papel. Aí você cara, deixou cair um papel. Mas lá na frente, você vai entender o que é aquele papel, quem pegou, para quem... Né? Então, são essas pistas, que vai instigando ali para atrair também a atenção. Esse eu lembrei muito de Dark, não sei se vocês viram. É uma série, quando eu vi, acho que estava na Netflix. Dark são detalhezinhos que ele volta toda hora e você vê que aquele detalhezinho tem tudo de propósito, né? Tem um peso enorme. Se fechou a cama em alguma coisa, aquilo ali vai ter uma função. Vai ter, não foi a Com certeza. Backstory seria histórias de fundo e detalhes sobre personagens e eventos passados. Ajuda a aprofundar a compreensão do público sobre as motivações e comportamentos dos personagens. Enfim, são esses flashbacks assim, de situações vividas pelos personagens que ajudam a compreender melhor ali o porquê da ação dele naquele momento. Esse seria, eu lembrei muito ainda do que ganhou o Oscar, né? Acho que ele tem que ser coisas que eu nem sei se existiam na história, e aí justifica, a gente já ficou até com pena do Coringa. Porque assim, justificou tanto o comportamento dele, e a gente, dele ter sido como um palhaço, humilhado anteriormente, dele não ter tido mais, da mãe ter problemas de saúde. Seria isso, cara? Seria, poderia ser, até porque, né, você pode ou não direcionar o espectador para o mesmo entendimento que você, ou deixar em aberto para que ele tenha outro entendimento, né? E uma outra perspectiva daquilo, né? Tem filmes em que você tem pessoas que vão achar que a pessoa não é tão vilão assim, né? Mas outros vão achar que ele foi ele que é o vilão. Até obras que você acaba o filme, você não sabe realmente se o cara matou ou não, enfim, essa dúvida, né? Será que Até deixa aí a próxima temporada, né? Em séries acontece muito isso. Às vezes é até ruim, sabia? Porque o gostoso era o enigma, e depois vem uma segunda e não dá aquele mesmo efeito da primeira, né? Não. E às vezes demora, né? Até lançar o outro, você já esqueceu. Mas aí é bom que a gente revê. Isso acontece com Matrix. Matrix às vezes demorou. A última, então, a última não gostei. Eu acho que veio tentando dar uma continuidade. Eu achei que a história deveria ter acabado realmente na trilogia. Mas comercialmente fazia sentido. E aí demorou tanto. Mas aí isso não é problema porque a gente revê os filmes, que é tão prazeroso. Diálogo e monólogo. Diálogos eficazes revelam a personalidade dos personagens, avançam a trama e criam tensão. Monólogos podem ser usados para expressar pensamentos internos e conflitos emocionais.
né? Porque é uma outra forma de você ir revelando também as características daquele personagem, né? O caráter, né? O gênio, enfim, tudo através da forma como fala, né? Dos diálogos que fala. Você também consegue entender um pouco qual é a origem social também daquele personagem através do diálogo, né? Então, aí cada vez mais a gente tem isso como um realismo, né, puro, né? O cinema hoje está sempre trazendo, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de ver o 5 vezes Favela, o primeiro, né? O antigo, que são 5 filmes dentro que compõem um filme, cada um dirigido por um filme. E aí, por exemplo, tem o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é o que tem uma pedreira, né, que está tendo uma obra, né, e aí a grande questão é os operários daquela rocha moram lá na favela que está em cima da rocha, mas eles são obrigados a destruir a equipe, e o que vai, em consequência disso, acabar as casas, né? E aí, só que ele não é contado dessa forma assim, realista, mas é muito teatral, é muito assim, tem toda uma nuance artística mesmo, aquele momento parado de todos olhando para cima, sabe? É poesia, assim, contar a história assim, de uma forma poética, artística, né? Não é através do diálogo comum, entendeu? E é muito menos visto hoje em dia, mas que tinha nesses filmes antigos, que era incrível.